Olá, me chamo Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um framework chamado AutoGen, que ele, a proposta dele é fornecer uma interface mais, ele abstrai algumas funcionalidades oferecidas pela API da OpenAI de forma que você tenha isso de uma maneira mais estruturada para poder construir as suas aplicações que são alimentadas por inteligência artificial, ou seja, modelos de linguagem. E ela é muito útil porque você consegue construir agentes de conversa. O que são esses agentes? Basicamente é como se fosse um- uma configuração para o modelo, só que de forma mais estreita. O que quero dizer com isso? O modelo de linguagem, como ele é oferecido, ele é uma coisa muito genérica, então você precisa customizar ele, ou seja, oferecer um contexto para que ele consiga trabalhar. E eles desempenham muito melhor em um contexto mais estreito de ações que eles precisam realizar. E o que esse framework ele traz para a gente? Alguns conceitos como conceito de agentes. O que são agentes? O framework ele abstrai muitas tarefas que seriam bastante trabalhosas para você desenvolver na mão, para fazer essa interação com os modelos de linguagem, GPT ou Cloud, entre outros. Então, esse framework ele oferece um conjunto de funcionalidades que permite que você possa criar aplicações que fazem uso da inteligência artificial desses modelos de linguagem e de forma que você consiga integrar isso mais facilmente nos fluxos de trabalho que você tem ali na sua aplicação ou no que você está projetando construir. Então, ele traz esse conceito de agentes em que cada agente ele tem uma função distinta. E você tem alguns tipos de agentes, como Conversable Agent, que é como uma classe base, a partir da qual outros agentes, outras classes, outras classificações de agentes são criadas. Por exemplo, você tem um tipo de agente chamado Assistant Agent, que comumente é utilizado para fazer a comunicação com o modelo de linguagem. Então, o que acontece é que o modelo de linguagem, como um modelo que faz previsões de próximas palavras, ele é uma entidade muito genérica na forma dele atuar. Então, a proposta do framework é você poder dar um papel para ele por meio do qual ele pode interagir com o seu sistema. Então, você tem o modelo de linguagem oferecido pela API da OpenAI ou outros, e ele incorpora um, um agente dentro desse framework. Então, você consegue configurar esse agente com bastante facilidade na sua aplicação. Então, nesse vídeo nós vamos ver como é que faz essa configuração de forma básica e como criar um criar uma interface de chat para os seus sistemas. O que seria isso? Basicamente você of-
dar ferramentas ou acesso a funções do seu sistema para esses agentes poderem atuar atendendo requisições do usuário por meio de uma interface de chat. E isso daí é uma tendência crescente, né, para construção de interfaces humano-computador. Como nessa imagem aqui, é um que chamamos de User Proxy Agent, que é esse carinha verde aqui, que ele vai ser responsável pela chamada de funções e execução de código que é fornecida pelo agente que incorpora o modelo de linguagem. Então, o agente por meio do qual o modelo de linguagem atua, ele pode fornecer chamadas de funções, pode fornecer código, e esse cara aqui, que é o User Proxy Agent, ele vai executar esse código, vai realizar a chamada dessas funções, e a saída dessas execuções de funções e código é fornecida de volta para o nosso Assistant Agent, que é o cara que faz a, a comunicação direta com o modelo de linguagem. Vamos dizer assim que, na verdade, ele é o agente por meio do qual o modelo de linguagem atua. Então, ao invés de falar modelo de linguagem, eu vou me referir a esse cara aqui como o assistente. Então, sempre que eu falar assistente, você sabe que é o cara que por trás dele é o modelo de linguagem que está escrevendo as coisas e criando as chamadas de funções e os argumentos para essas chamadas de funções para passar para esse cara aqui, que é o User Proxy Agent, fazer a execução. Então, no framework AutoGen, você tem o User Proxy Agent, que comumente ele é utilizado para fazer execução de chamadas de funções com os argumentos fornecidos pelo modelo de linguagem, pelo assistente. E você tem o User Proxy Agent, que é o agente que representa o ser humano no sistema. Então, o usuário humano ele não interage diretamente com o sistema. Ele interage com o sistema através de um agente, que será o nosso User Proxy Agent.